Olá! Após termos estudado as espécies tributárias, vamos agora estudar competência tributária. Competência tributária é a atribuição constitucional para as pessoas públicas legislarem plenamente em relação aos seus tributos, mas há algumas ressalvas, limitações contidas na própria Constituição Federal, nas constituições dos estados e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios. Além do que, quem exerce a competência tributária deve também guardar respeito às normas gerais contidas no CTN e em outras leis complementares que veiculam normas gerais. Os tributos cuja receita seja distribuída no todo ou em parte, diz o parágrafo único do artigo 6º do CTN, a outras pessoas jurídicas de direito público, pertencerá à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos. Ou seja, havendo regra de repartição de receitas tributárias, isso em nada retira a competência daquela pessoa pública a qual a Constituição Federal atribuiu este poder. A competência tributária é indelegável. Aquela pessoa jurídica de direito público que é titular desta competência atribuída constitucionalmente não pode delegar a outra, salvo atribuições das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária. A atribuição da competência compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. E essa atribuição pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. Então, apenas as funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária é que pode ser delegada de uma pessoa jurídica de direito público a outra. O parágrafo 3º do artigo 6º do CTN estabelece que não constitui delegação de competência o cometimento a pessoas de direito privado do encargo ou da função de arrecadar tributos. Isso significa que, por exemplo, as instituições bancárias, elas não detêm competência tributária no que tange a arrecadar. Vejam que os bancos são meros prestadores de serviço, eles não estão a exigir o tributo. Já o artigo 8º estabelece que o não exercício da competência tributária por uma determinada pessoa pública não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa da que a Constituição a tem atribuído. Isto significa, se uma pessoa pública, né, não exercitar a sua competência, simplesmente não haverá a instituição daquele tributo, sendo vedado, portanto, a transferência desta competência para uma outra pessoa a qual a Constituição não atribuiu. Olá! Agora vamos fazer uso de um fluxograma de autoria do professor Adilson Rodrigues Pires em seu Manual de Direito Tributário sobre competência tributária. Vejamos, o professor Adilson Rodrigues Pires, ele classifica a competência tributária em privativa, comum, residual e extraordinária. Dos tributos, nós identificamos que ele divide em 4 tipos de classificação. Classifica em 4 espécies, né? Olá! Vamos utilizar agora um fluxograma do professor Adilson Rodrigues Pires em seu Manual de Direito Tributário, possibilitando termos uma visão panorâmica dos dispositivos constitucionais que atribuem competência tributária às pessoas públicas. Vejamos que ele, em sua classificação da competência tributária, ele classifica a competência em privativa, comum, residual e uma competência do tipo extraordinária. Na competência classificada como privativa, nós encontramos os impostos, as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios.
Por que competência privativa em relação a estas figuras tributárias? Porque, vejamos, os impostos nós identificamos no texto constitucional os impostos discriminados para a União, no artigo 153, que são aqueles 7 impostos já estudados: imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, IPI, IOF, ITR e o IGF. Nos Estados-membros, nós encontramos a discriminação dos impostos que lhes cabem no artigo 155 da Constituição Federal. Lá nós encontramos o IPVA, o ICMS e o ITCD. Os municípios, no artigo 156, estão lá discriminados, então, os impostos municipais. Como já estudamos, lá estão o IPTU, ISSQN e o ITBI. As contribuições especiais, também já estudamos, que são privativas da União. Só a União pode instituir as contribuições especiais. Vimos que há uma exceção no parágrafo 1º do artigo 149, aonde os Estados-membros, Distrito Federal e municípios podem instituir uma única contribuição do tipo social cobrada dos seus servidores para custear o regime de previdência destes. E o artigo 149-A prevê aquela contribuição sui generis, que não se classifica nem como social, nem como interventiva e nem como corporativa, que é a contribuição para a iluminação pública, que foi atribuída esta competência, então, para o Distrito Federal e os municípios. Os empréstimos compulsórios, no artigo 148 da Constituição Federal, lá está previsto também que a competência é privativa da União. Na competência classificada como em sequência, pessoal, em relação à competência do tipo comum, nós identificamos as espécies tributárias das taxas e das contribuições de melhoria. Comum por quê? Porque estas espécies estão previstas como de competência comum de todas as pessoas públicas, vejam, União, Estados-membros, Distrito Federal e os municípios. Todas estas pessoas poderão instituir taxas e contribuições de melhoria no âmbito de suas respectivas atribuições. O que significa isso? Que aquela atribuição vinculada ao fato gerador é que vai definir de quem é competência específica na situação concreta. Por exemplo, nas taxas de serviço, quem presta serviço. Nas taxas de polícia, também conhecida como taxa de licença, quem detém o poder de polícia a ser exercitado naquela situação específica. Em relação às contribuições de melhoria, quem é que realizou a obra pública? Os artigos 145, inciso 2 e 145, inciso 3, é que estabelecem, então, esta atribuição de competência em relação às taxas e contribuições de melhoria. Em sequência, competência. Relativamente à competência classificada como residual, que diz respeito a uma competência da União para instituir novos impostos, não previstos no artigo 153, que é o artigo que elenca os impostos da União, nós temos o artigo 154, inciso 1, que atribui esta competência. Vejam, esse artigo 154, inciso 1, ele estabelece que para ser criado um novo imposto, esse novo imposto deve ser não cumulativo, deve ser instituído por lei complementar e não pode ter a mesma base de cálculo e o mesmo fato gerador dos já existentes. Como dito, a competência residual é uma competência privativa da União, onde, por meio de lei complementar, deve ser instituído este novo imposto, sendo não cumulativo, não pode praticar bis in idem e não pode praticar bitributação. O que é a não cumulatividade?
Primeiro temos que entender o que é uma cadeia econômica básica. Vejam, a indústria vende para o distribuidor vende para o revendedor e o revendedor vende para o consumidor final. No exemplo de não cumulatividade do ICMS, temos a situação da indústria que vende por R$ 100, aplica a alíquota de 17%, o que gera um débito de ICMS de R$ 17,00 que deve ser destacado na nota fiscal. Já o distribuidor que comprou por 100, no exemplo vende por 250, gera um débito de R$ 42,50, que são os 17% sobre os 250, mas ao mesmo tempo ele tem um crédito dos R$ 17,00 que estavam destacados na nota de compra. Assim, R$ 42,50 menos 17 efetivamente vai recolher R$ 22,50. E assim por diante. No caso, o revendedor, que comprou por 250, vende por 400, 17% de 400 são 68, mas ele se acredita destes 42,50 que estavam destacados na nota fiscal de compra. Portanto, 68 menos 42,50, o pagamento efetivo deve ser de 25,50 nesta operação. Bom, pessoal, a última competência a ser trabalhada é denominada de extraordinária, aonde a União detém, por força do dispositivo do artigo 154, inciso 2 do texto constitucional, o poder de instituir impostos extraordinários no caso de guerra externa ou iminência de guerra externa. Inclusive, neste caso, a União pode eleger fatos geradores e bases de cálculo idênticos aos já existentes, podendo praticar o que denominamos de bis in idem e bitributação. E serão suprimidos esses impostos extraordinários cessada a causa de sua criação, ou seja, se sua guerra ou a iminência de guerra, tem que cessar a cobrança. Como dito, os impostos extraordinários são de competência da União e eles podem ser instituídos em caso de guerra ou iminência de guerra externa. A lei ordinária é um instrumento para a instituição, não há exigência de lei complementar. E neste caso, pela excepcionalidade, pode ser praticado o bis in idem e a bitributação. Quanto à vigência, eles têm vigência enquanto perdurar a causa de sua criação. Cessada a causa, devem ser suprimidos os impostos. O artigo 147 do texto constitucional trata de uma competência cumulativa para a União na hipótese da existência de territórios federais. Em um território federal, a União, além de exercitar a competência dela em relação aos 7 impostos discriminados no texto constitucional, cumulativamente poderia instituir os impostos de competência dos Estados-membros. E se, porventura, o território federal não for dividido em municípios, ainda acumula a competência em relação aos impostos municipais. No artigo 147 da Constituição, na parte final, há a previsão de que ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Então, o Distrito Federal, além dos impostos da sua competência no que diz respeito a ser tratado equivalente aos Estados-membros, além de instituir os 3 impostos de sua competência, acumula os 3 impostos de competência municipal.